Graça e paz, meus irmãos. Vamos estudar nessa manhã a nossa lição de número 22 da revista da Escola Bíblica Dominical. E o nosso texto de hoje está baseado em Atos, capítulo 8, do versículo 36 até o número 43. Então vamos ler esse texto. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Também aqui, ainda no livro de Atos, no capítulo 16, nós temos a situação de Paulo e Silas, que foram presos. E nós vamos ler só alguns versículos do capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, irmãos, a nossa lição de hoje, o tema da nossa lição de hoje é beneficência e adoração. São os 2 assuntos que estudaremos hoje, baseado nesses 2 textos do livro de Atos. Então, na lição anterior, nós estudamos como a igreja primitiva rompeu todas as resistências que encontrou para espalhar o puro e genuíno evangelho de Jesus para o mundo. Nós estudamos a respeito da perseguição que a igreja sofreu, de como a igreja se espalhou, tanto para o sul quanto para o norte de Jerusalém, entrando em outras terras, levando a palavra os não crentes, os gentios, os pagãos, e como o evangelho de Cristo tinha assim que ser espalhado, porque era o plano de Deus levar o evangelho de Cristo a todas as nações. Então nós vimos na lição passada como o evangelho foi propagado, ao mundo não judeu. Ousadamente, os seus membros, os membros da igreja, não se calaram, e a proclamação das boas novas de salvação em Cristo se fez fora dos muros de Jerusalém. Então a igreja primitiva, ela rompeu as cadeias da dificuldade, da perseguição, dos problemas, para proclamar o evangelho de Cristo. Então hoje nós vamos estudar 2 aspectos importantes da missão da igreja, desde da sua fundação até os nossos dias. A igreja tem uma missão: proclamar o evangelho ao mundo. Mas existem vários aspectos, que a igreja precisa considerar nesta proclamação de boas novas. É missão da igreja pregar a palavra ao incrédulo,
levar o incrédulo ao conhecimento daquele que tem a vida eterna, para doar daquele que veio para trazer a nós a vida eterna. Mas para que a igreja cumpra a proclamação do evangelho, para que ela cumpra o seu papel de evangelizar, antes ela precisa viver aquilo que ela prega. Então a igreja precisa viver o evangelho. Ela precisa viver o evangelho em todos os seus aspectos, em todas as suas funções. Não basta pregar, tem que viver primeiro, experimentar primeiro, para passar um evangelho vivido, não somente transmitido, falado. Não adianta a gente transmitir aquilo que a gente não experimentou. Então é preciso que a igreja experimente, né? Tenha a experiência da vida cristã, do evangelho de Cristo, para que ela possa passar essa verdade ao mundo. Então a igreja tem como missão praticar a beneficência, é mandamento bíblico, a todo aquele que precisa e principalmente os adeptos da fé, aqueles que fazem parte do rebanho. Então a igreja tem por missão, por obrigação de praticar a beneficência, de dar ao outro aquilo que ele precisa, acudir o outro na necessidade, os não crentes, qualquer um, e principalmente dentro do rebanho, é preciso que a igreja pratique essa beneficência. Então a igreja tem como missão ainda mais necessária viver em adoração ao único Deus, soberano sobre ela. Quando a igreja vive em adoração, em comunhão com o Senhor, andando, né, nos retos caminhos, ela vai cumprir a sua missão de evangelização, fazendo a sua beneficência, né, pregando o evangelho a todo aquele que necessita. Então, a adoração para a igreja, irmãos, não é uma ordem que pode se fazer ou não, que pode se atender ou não. É imperativo. O próprio Jesus declarou em Lucas 4:8: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então a igreja precisa viver Cristo, mostrar Cristo. É preciso que ela resplandeça Cristo para o mundo, viva uma adoração perfeita ao Deus Criador, soberano, a Jesus o Filho. Através do Espírito Santo, a igreja precisa ter essa vida, essa comunhão com a Trindade, para que ela possa pregar, né? Para que ela possa fazer a sua missão. E só assim ela vai conseguir fazer as coisas que ela necessita. Então, beneficência também é missão da igreja para com os não crentes e missão também para com o próprio rebanho. A igreja precisa ser uma igreja amorosa, beneficente, uma igreja que conduz o rebanho de forma correta, atendendo às suas necessidades e também acolhendo, acudindo aquele que necessita, que não é crente também. Então, o autor da lição, ele intitula a igreja no tópico 1 como assim: um povo que acolhe. Ele diz: a igreja é um povo que acolhe. E sendo essa a vontade de Deus, desde o princípio, conforme a palavra. A igreja precisa ser acolhedora. Ela precisa acolher todos que a buscam, todos que necessitam dela. Tem que ser uma casa onde recebe a qualquer um, independente de raça, independente de credo, independente de qualquer coisa, a igreja precisa acolher. Então, no livro de Levítico, nós temos a citação da lei a respeito da conduta do povo escolhido em relação ao próximo. Quem é o próximo, meu irmão em Cristo? É o pastor da minha igreja? Não, o próximo é qualquer pessoa que existe. Todas as pessoas
constituem o meu próximo. Quando a Bíblia fala o próximo é qualquer pessoa. Então os ditames da lei ordenava que se tratasse com bondade o estrangeiro visitante, considerasse o estranho que residisse no meio do povo escolhido, né? Aquela pessoa que não era judeu, mas que vivia no meio do povo judeu, ele era como se fosse um deles. Olha, trate a pessoa que não é judeu como se fosse um judeu, se ele residir no meio de vocês. Assim a igreja tem que tratar a todos de maneira verdadeira, como os judeus tratavam os estrangeiros. Qualquer pessoa que estiver no nosso meio deve ser bem tratado, deve ser acolhido. Então trata-se com amor, né? Lembrando que tinham passado por situações semelhantes. Então o que quer dizer isso? É que os judeus também tinham sido escravos, tinham sido peregrinos em terras estranhas. Então eles tinham que lembrar daquele tempo de cativeiro, daquele tempo que eles eram estrangeiros no meio de outros povos e foram acolhidos. Então, acolhe também aquele que vem para o meio de vocês. Então, nós podemos argumentar, irmãos, se este mandamento foi para os judeus, lá na lei de Moisés, né? E Jesus veio, Jesus cumpriu, e não vigora nos nossos dias, não é necessário hoje que a gente viva esta realidade. Irmãos, nós devemos considerar que os estatutos de Deus são perpétuos, contínuos, vitalícios. Uma vez ordenado, é para sempre. O mandamento do Senhor é para sempre. Não é para ontem, não é para hoje, não será para amanhã. É constantemente o mesmo. O que viveram os judeus da lei, nós temos que viver hoje em atitudes, mesmo no tempo da graça. Nós temos que viver os mandamentos. Então, a primeira igreja, nós temos que lembrar que a primeira igreja foi 100% judaica, ela era formada de pessoas, todos judeus, e observavam a lei. A primeira igreja andava segundo a lei ainda, né? Não no sentido por ela chegar ao Messias, não. A lei nos levará ao Messias, nós temos que viver a lei. Não era nesse sentido. Porque eles sabiam que Jesus era o Messias prometido, que ele havia vindo, né? Eles criam. Mas a exemplo do próprio Cristo, do próprio Jesus, que ensinava mediante a lei. Jesus ensinava dentro dos parâmetros da própria lei. Norma de conduta, né? Para a igreja, que hoje é a mesma norma de conduta. Jesus nos ensinou a respeitar a lei, a cumprir os mandamentos da lei. Não no sentido de prefigurar Jesus, de esperar Jesus através da lei, mas imitar Jesus que cumpria a lei. Então Jesus aplicou os princípios da lei à igreja, quando resumiu a lei e os profetas num só mandamento. O que Jesus falou? Eu vou dar um mandamento para vocês que vai resumir toda a lei e também os profetas. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o que Jesus queria dizer? Seja hospitaleiro, seja beneficente, acolha o seu irmão como sendo um com você. Então Jesus resumiu aí a lei. Então aí, aqui, né, se resume os dois aspectos da missão da igreja. Amando a Deus na adoração, no louvor, na comunhão, e amando o próximo em beneficência, em amor, em acolhimento. A igreja precisa ser beneficente, precisa ser adoradora. Então, em Gálatas, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 10, o apóstolo Paulo exorta a igreja a cumprir a sua missão nesta área. Ele diz assim, olha, não nos cansemos de fazer o bem,
Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, o apóstolo Paulo exorta a igreja a ser uma igreja bondosa, amorosa, compreensiva, acolhedora. Primeiro, vocês façam beneficência entre os seus irmãos em Cristo, mas também aquele da sua comunidade. Então, temos como responsabilidade, em primeiro lugar, acudir o nosso irmão na fé. Assim também, nós temos como primeira responsabilidade, como primazia, com os outros, os incrédulos, a evangelização, mas isso não nos isenta de acudi-los também, né, a necessidade básica, no suprimento terreno. Nós pregamos o evangelho, mas também fazemos beneficência. Nós, irmãos, como cristãos, nós temos alimento na palavra. Eles não têm, eles precisam dos dois, tanto da beneficência quanto da palavra. Então, nós temos que levar isso até o incrédulo. Como exemplos bíblicos, foram citados, né, pelo pastor Ailton aqui na lição, duas pessoas na igreja do primeiro século que exerciam esse papel de acolhimento e ajuda necessária. A primeira pessoa citada foi Dorcas, né? Ela chamava Dorcas como se fosse um nome grego, mas se falasse em aramaico era Tabita, mas os dois nomes tinham o mesmo significado. Na verdade significava gazela, né? Beleza. Então foi uma mulher assim, de destaque pela sua compaixão com o próximo, ela se compadecia do que necessitava. Ela acudia às viúvas pobres na cidade de Jope. Então ela não acudia só às viúvas da igreja, não. Ela acudia à comunidade. Ela acudia a todos, né? Beneficiando aquelas mulheres viúvas que não tinham condição. Faziam suas roupas, suas túnicas. Dorcas era uma mulher bondosa. Então a sua morte trouxe grande tristeza, não só para os crentes, né, para os irmãos dela em Cristo, mas também para os não crentes, tanto para a igreja quanto a comunidade começou a chorar, lamentar a morte daquela mulher. Então uma mulher digna, né, foi uma mulher digna do título de discípula. Nós não vemos em outro texto pessoas, mulheres, né, com esse título, mas Dorcas foi chamada discípula. Tal era a nobreza desta mulher. E tanto pela sua fé, né, quanto pelas suas boas obras beneficentes, ela foi achada digna de ser chamada discípula. Então Pedro estava em Lida. Lida era uma cidade, né, a uns 15 quilômetros mais ou menos da cidade de Jope. Então Pedro estava fazendo a obra em Lida e é chamado, né, pelos discípulos para intervir no problema da morte dessa mulher, dessa discípula chamada Dorcas. Então ele vem, ele ora a Deus e ela torna a viver. Assim a igreja e a comunidade são consolados por Deus, pelo Senhor que devolveu aquele vaso que ele usava naquele lugar, né, que era aquela mulher. Outro exemplo também citado é o de Simão, um homem que trabalhava curtindo couros. Ele era curtidor e ele bondosamente acolheu Pedro em sua casa por muitos dias. Muitos dias Pedro ficou ali, né, em Jope, na casa desse senhor que se chamava Simão, era um curtidor de couros. E interessante, irmãos, destacar um fato que também nos chama a atenção nesta situação de Pedro, né, ser acolhido por este homem, Simão.
a atitude, né, liberal de Pedro, aceitando essa hospedagem. Ele era judeu e, pela lei, um curtidor, né, era um trabalho, um ritual imundo. Ele fica com Simão, mesmo assim, em sua casa. Pedro agora estava transformado, era nova criatura. Deus já havia dito para ele que nada é imundo diante de Deus, né? Então ele, se fosse ainda um judeu zeloso da lei, ele não ia ficar na casa de Simão, o curtidor, por causa da profissão que era imunda. Mas Pedro ficou ali, liberalmente. Pedro agora era uma nova criatura. Isso é lindo, né? E o nosso segundo tópico, irmãos, falam sobre um povo que adora. O que é um povo que adora? Bom, sobre adoração, vamos falar um pouquinho. Êxodo 20, lá do versículo 3 a 5, Deus dá uma ordem para os judeus. Deus diz para eles assim, né? Vocês agora são um povo constituído, são o meu povo. Então vocês não terão outros deuses diante de mim. Não porás, não farás para ti ídolos. Não te prestarás, né? Diante deles, te prostrarás diante dele como cultuando. Vocês não cultuem, não prestem cultos, não se prostrem diante de outro Deus. Vocês só devem adorar a mim, além de mim nenhum, porque eu sou o único Deus. Então Deus ordenou que a adoração fosse somente a Ele, o único Deus. Assim Ele ordenou o povo de Israel. Mas nós vemos assim, bom, Deus ordenou o povo de Israel, a nação escolhida, os judeus. Mas eu continuo dizendo que os mandamentos do Senhor são perpétuos, são para sempre, né? Então, em Mateus 6:24, nós encontramos quem? O próprio Cristo, advertendo os discípulos. Ele diz assim, olha, vocês não podem servir a dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, né? Ele diz, não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, o que Cristo disse? A igreja só pode servir a um Senhor, só deve adorar a um Deus. E em Atos 7, lá quando nós vimos Estevão, né, perante o Sinédrio, fazendo aquela prédica, ele menciona o desvio do povo, né? No discurso dele ele fala, fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo, Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Então, o que Estevão quis dizer com isso no seu discurso? Deus te entregou esse povo a adorar as estrelas, né? As estrelas. O engano das suas astrologias. Isso é idolatria. Há muitos povos que adoram tudo e todos como sendo Deus, e há muitos povos que adoram as estrelas, os astros, o universo como sendo Deus, e adorando aquilo que foi criado, deixando de adorar aquele que criou. Então Estevão menciona que Deus se afastou daquele povo por causa da idolatria. A quem eles adoraram no deserto? Eles estavam adorando um bezerro de ouro, um ídolo, e estavam esquecendo daquele que fez todas as coisas, que era o Senhor do universo. E lá em Atos 17, do versículo 22 a 31, Paulo usa também uma estratégia interessante, né, para apresentar o Deus verdadeiro a quem? Os atenienses, que adoravam mais de 30 mil deuses, eles tinham mais de 30 mil ídolos. E lá em Atenas tinha mais Deus do que homem. Era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem.
E eles faziam altares para todos os deuses, porque eles não queriam desagradar a nenhum deus. Então, Paulo apresenta a eles, olha, esse altar aqui é o Deus desconhecido, é o Deus que eu sirvo. Quem é este Deus? É o Deus onipresente, aquele que não tem limite, nem de tempo, nem de espaço. Ele é onipresente em todos os lugares, ele está presente em todos os lugares. É um Deus transcendente, ele não precisa de que coloque aí uma imagem para representá-lo. Ele é transcendente, ele simplesmente é. Ele é um Deus imanente, ele está perto, junto de cada ser humano criado. Esse é o Deus do altar, do Deus desconhecido. Ele é infinito, ele é incomparável, ele não pode ser comparado a nada criado, porque ele é o criador de todas as coisas. Ou seja, né, o oposto do Deus que eles conheciam, que precisava ser representado. Então, um Deus criador, fonte de vida, de quem depende tudo e todos, esse aqui é o Pai da humanidade. Paulo, então, apresentou ao Deus verdadeiro para aqueles atenienses. Então, irmãos, sobre a adoração, vejamos em que consiste a adoração. A adoração é uma atitude de identificação de Deus, não pelo que ele já fez, não pelas suas obras, não pelo que ele pode fazer hoje, mas pelo que ele, na verdade, é. Um Deus transcendente, imanente, infinito. Esse Deus poderoso, eterno. Então, quando você louva a Deus, você elogia ao Criador pelo que ele fez, pelas suas magníficas obras. Você está louvando. Quando você cultua a Deus, você traz até ele a sua oferta de amor, a sua liturgia, o seu ritual. Mas quando você adora a Deus, você se entrega a ele, se curva à sua vontade, oferece o seu serviço, coopera com ele, convive com ele. Quando falamos em louvor, lembramos de Davi. Mas quando falamos de adoração, nós devemos abordar o exemplo de Jó. Sim, o que ele fez no momento mais crucial da sua vida. O que Jó fez? Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra e adorou. Quantas pessoas blasfemam de Deus por coisas tão ínfimas, tão pequenas? Jó adora a Deus por não ter mais nada. Ele não tinha mais mulher, não tinha mais bem, não tinha mais filhos, ele não tinha nem mais saúde. Ele adora a Deus. Jó adora a Deus. Não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é. Então Jesus disse àquela samaritana na beira do poço que a adoração verdadeira não precisa de local. Jó nos ensina que não precisa de circunstâncias, mas depende da posição diante de Deus, da atitude do adorador. Nós não somos adoradores perfeitos porque, como pessoas humanas, não conhecemos a plenitude de Deus. Só lhe daremos um perfeito e verdadeiro louvor quando nós estivermos com Ele face a face, diante da sua revelação plena a nós. Mas, irmãos, podemos adorá-lo. Hoje, no recolhimento, do silêncio da nossa alma, quando vislumbrarmos sua grandeza, a majestade, em contraste com a nossa existência terrena, e reconhecemos que, apesar disto, Ele se importa conosco. E assim nos curvamos diante dele, o adoramos como grande eu sou. É essa a verdadeira adoração, irmãos. Quando nós olhamos para nós e nos vemos tão insignificantes, pequenos, fracos, incapazes até de reconhecer a grandeza de Deus. E mesmo assim, Ele na sua grandeza, na sua onipotência, Ele nos vê e nos ama. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã
e que nós possamos viver verdadeiros adoradores.